Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Fala galera, começando aqui mais um Rcast. O Rcast é o podcast da Escola Teológica Raízes. Eu sou o Thiago e estamos aqui para mais um episódio. Assim como todo episódio é especial, esse ainda é maior ainda, esse episódio aqui. É mais que especial. Estamos com os reverendos pastores da nossa igreja nessa mesa hoje. Quero apresentar aqui o número 03. Presente. Quem é o número 03? Todo mundo já conhece. Já conhece, eu já tô. Pastor Lucas Darouti. Seja bem-vindo, Pastor Lucas Darouti. Sempre um prazer estar aqui, né? É muito bom, né? Uma honra sentar contigo à mesa. E também o 04, Pastor Bruno. Pastor Bruno. Que isso, hein? Para mim é uma honra poder sentar essa mesa com vocês, poder compartilhar este momento, né? Eu costumo dizer que eu sou o 04, né? Eu tô na fase da experiência ainda. Eu sou o aspirante. Então, eu tenho que andar aqui agora certinho com os irmãos para... É isso aí, ó. Eu tô no período de experiência. Período de experiência. Por que a gente falou 03 e 04? Porque daí tem o 01 que é o Bispão, Telmo, né? Isso. O Pastor Telmo. E o 02 é o Pastor Fabianinho. Então a gente tá falando... Só corrigindo ali, né? É Pastor Bruno, mas na verdade é mais conhecido, é o Bruno da Bruna. O Bruno da Bruna. É o Bruno da Bruna. Porque quem tem... Bruninho. Quem tem moral nessa história é a Bruna, né? Eu sou apenas o coadjuvante nessa história aí, né? Sofredor, torce pro Galo. Atleticano, né? Sofredor, mas estamos aí. Bruninho, é uma honra te receber aí. Primeiro episódio de muitos, eu acredito. Opa. A gente vai fazer junto aí, eu tenho certeza que vai ser benção. Vai ser benção. Amém. Então a gente tem hoje aqui na igreja Abapai 4 pastores integrados, ou seja, que entregaram a sua vida de maneira plena ao reino, né? Estão focados, trabalhando só para a igreja, servindo o reino. Então são 4 pastores, pastor Telmo, pastor Fabianinho, pastor Lucas e o pastor Bruno. São os pastores aí da casa que lideram a gente com muito temor, com muita graça, com muita sabedoria. E a nossa igreja tem sido muito abençoada pela vida desses pastores queridos. E não é rasgando cedo, a gente fala aqui realmente o que é. É uma bênção servir o reino com vocês. E obrigado aí, né? Vai ser um episódio legal, hein? Não sai daí. Já começou assim, vai fazer a gente chorar aqui, né? Eu vou me emocionar aqui. Né? Bom, pode chorar, pode rir, dá estrelinha, cambalhota. Mas eu prometo que eu vou me comportar, que senão... Contar os testemunhos aí pra nós rir, pra nós chorar também. Tem cada testemunho, vou te falar de onde eu venho, é só mistério. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir de Contagem, Como diz o irmão lá, se é do alto, é quente, né? É isso aí. Mas antes de a gente começar esse episódio, eu quero fazer aquele pedido especial para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir e o mais importante, compartilhar essa mensagem, compartilhar esse episódio com mais pessoas. Fazendo tudo isso, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e o YouTube começa a espalhar isso de uma maneira mais ampla. Beleza? Bora pro episódio? Vamos lá. Todo mundo pronto? Quero começar aqui, né? Quem é o pastor Lucas Darouti? Meu Deus do céu. É uma pergunta, parece simples, né? Mas ela sempre nos incomoda, né? E porque às vezes a gente tá num mundo tão acelerado e a gente acha que é muita coisa, quando na verdade a gente só é filho. O que eu sou? Eu sou filho. Filho de Deus, né? E que tenho uma família maravilhosa, que é a minha esposa, né, a Tami, e os meus 2 filhos, a Helena e o Benício. Então eu sou isso, né? O restante são títulos, mas eu sou isso aqui, né? O Lucas, que é filho de Deus e tem uma esposa e 2 filhos maravilhosos, né? E claro que tem a família, tem a igreja, mas eu sou isso aí. Sou o servo, o filho, né? Aquele que procura estar sempre na presença do Pai. Top, hein?
Quase rolou minha lágrima. Aí eu... chegou a não, aí eu cheguei a engasgar aqui agora. Agora ele estreitou aqui o caminho aqui pro meu lado. Aí agora, rapaz... Eu disse pra te começar, né? Tu avacalhou agora. Aí. Isso aí por ordem, 03? 0, eu tenho que andar na linha, né? Então vou respeitar a hierarquia. Tá na experiência ainda, né, Tô Bruno? na experiência. Ô, Bruno, e quem é o pastor Bruno? Eita, boa pergunta, hein? Hã? Ótima pergunta. Como o pastor Lucas falou, o Bruno, era apenas um homem perdido, né? Sem sentido na vida, totalmente sem noção, até o momento que Cristo me encontrou, né? E a partir desse momento que Cristo me encontrou, ele trouxe sentido para mim, né? E isso já vai fazer 21 anos, né? E até que ele me trouxe. Então, quem é o Bruno? O Bruno, eu vou usar essa palavra do pastor Lucas, né? É filho, né? Eu creio nisso. É filho, é pai de 3 filhos, né? Do Benjamin, João e José. Casado com a Bruna e procurando andar nos caminhos do Senhor com temor, né? Com reverência e buscando obedecer aquilo que ele tem colocado em nossas mãos, né? Confiado em nossas mãos. Uhum. Então, é um desafio. O Bruno não é perfeito, né? Não é essa pessoa perfeita, mas tem buscado andar nesse lugar de quebrantamento e rendição. É isso que eu tenho pensado nesses dias. Eu quero ser, né? Estou galgando até chegar neste lugar, né? Totalmente rendido aí. Massa. É um processo. Processo longo, né? É longo. Massa. Massa demais. Top, hein? Eita. Se eu perguntasse para muitos pastores, talvez o título viria antes de tudo isso aí, né? Então, parabéns aí pelo coração de vocês. Muito legal. É a essência do que a gente vem aprendendo aqui na aba, né? Amém. Primeiro, cuidar de si próprio, da família, e depois dos outros. Não faz sentido, né? Não faz sentido. É verdade. A Bíblia já diz, né? Se a gente não cuida dos nossos, né? Se os nossos não estão em primeiro lugar, como é que nós vamos cuidar da igreja de Deus, né? Então... Mas tem uma coisa que eu acho interessante, é que no processo, talvez a gente se perca, né? Não entenda que a família, como você usou aqui, que é o nosso ministério, né? Nosso primeiro ministério. Vamos, né, em questão de, se for colocar uma escala, né? E hoje, como eu tenho visto essa questão da família de uma forma tão clara, sabe? Porque até então, ao longo da jornada, eu procurei querer servir de uma forma buscando um reconhecimento, de uma forma estrondosa, né? Que o ministério é o principal, né? Infelizmente, eu andei por esses caminhos, né, com pessoas que pensavam dessa forma, né? Que o ministério pastoral, os títulos estavam em primeiro lugar, né? Mas como eu percebo que Deus, ele é bom, né? Ele foi tão misericordioso que ele alinhou, né, o meu coração. E vou te falar, Thiago, é uma maravilha poder chegar em casa, né, dar um abraço nos meus filhos. O Benjamin, um menino super carinhoso, um menino super inteligente, quebrantado, me fazendo perguntas hoje que são perguntas que me fazem pensar, né? Perguntas profundas, né? Pai, quando Jesus fala conosco, né? Como é que é a forma, como que é isso, como é que ele fala comigo? Então, as curiosidades dele, né? O João e o José agora com o Aninho, então, para mim, são presentes, né? Então, eu fui trocando os valores, né, ao longo da jornada, porque o Senhor foi alinhando meu coração. Isso é maravilhoso, né? Ele é um pai que cuida dos seus filhos, né? Massa. Show de bola. Entendeu? A gente está conversando aqui, claro, com o Lucas, com o Bruno, mas que também tem um chamado ministerial, Isso. que é o chamado pastoral, né?
Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como que se deu isso? Foi desde o começo? Vocês já sentiam que era para esse caminho que o Senhor ia levar vocês ou não? Isso foi sendo descoberto ao longo do caminho, lendo a Bíblia, orando, com os irmãos testemunhando que esse era o chamado de vocês? Queria que vocês contassem um pouco aí para a galera que segue o Rcast, conhecer vocês um pouco melhor. Então, eu sempre fui muito ativo na igreja. Sempre gostei. Desde quando eu era católico, né? Quem me conhece sabe que eu estudei no seminário para padre. Então, eu sempre gostei de estar com as pessoas. Então, eu não tinha dúvida. Então, tanto que quando eu fui fazer uma faculdade, eu fiz, né, na área de pessoas, né? E por quê? Porque o meu negócio é estar junto, né? É pessoas. E quando eu me converti, né, com meus, acho que 15 anos, então um dia eu fui num congresso que tinha muito famoso ali em Camboriú, e eu fui lá, estava eu e minha esposa, hoje é minha esposa, né, mas a gente namorava, aí a gente chegou num lugar que eu queria comprar uma Bíblia, fui, comprei, quando eu entrei, eu saí, né, quando eu estava saindo, o dono chamou, moço, volta aqui, mas o cara, assim, tudo igual o Thiago, assim, de barba, assim, ó. Tudo Bem barba. descrente. Aí eu era bem tradicional, né? Sei que esse cara de Mas não tinha barba? Você não usava? Não usava. Podia usar E barba? agora faz uns... O Lucas naquela Vamos época não tinha pegar. nem barba, nem barriga. Nem Nem barriga também? Ah, não, então era... Ó. Olha Rapaz, o mistério aí. Que... aí eu disse, esse cara barbudo aí quer falar pra mim. Aí só, eu tive uma visão quando tu entrou aqui. Eu tive uma visão que tu tava atrás de uma mesa e tu tava assinando uns documentos, papel. Não sei se tu vai ser advogado, se tu vai ser administrador. Eu sou, por formação, administrador, né? Uhum. Não sei, mas tu tava envolvido ali com esses papéis. E de repente Jesus chegou e pegou esses papéis todos, né? E jogou no lixo. E deu na tua mão um cajado e uma ovelha. Tu vai ser pastor. Caramba. Tu vai viver para Deus no pastorado. Eu tinha, nessa época, 17 anos. A minha esposa, ela é crente de berço, né? E daí eu achei muito engraçado que quando a gente saiu, eu não botei muita fé porque o cara tinha barba, né? Naquela época a minha religiosidade não permitia. Uhum. E a minha esposa, hoje, né, a Tami, mas na época a namorada, disse assim, ô Lucas, tu tem vontade de ser pastor? Nunca pensei. Não, porque se tu tem vontade, já me diz agora que a gente acaba o namoro. Ela falou, na lata, na lata. Bem Tami. Jeito Tami de ser, né? Sim, não, eu não pensei, rapaz. Eu disse, não, nunca pensei nisso, era novo convertido e tal. Mas naquele ano, eu fui auxiliar da igreja. Uhum. Então, e no dia que eu fui auxiliar na igreja, mais uma confirmação. Pastor, faltava 15 minutos para dar meia-noite. Aí o pastor da igreja, ele disse, irmãos, eu tenho que fazer um negócio agora. Quando eu cheguei aqui nessa igreja... Pastor Pedro? Não, era aqui em Criciúma ainda. Ah, tu tá aqui em Era cima. de Criciúma, quando eu me converti. Ah. Aí ele disse assim, olha, eu vou fazer um negócio aqui, eu não falei com meus obreiros, não falei com ninguém. Mas quando eu cheguei nessa igreja, Deus me deu uma visão que tem um moço aqui que vai ser pastor. Só que hoje ele não pode consagrar ele a pastor. Mas o primeiro passo para ele chegar lá, nós vamos dar. Nós vamos separar ele para auxiliar. Aí eu queria chamar aqui na frente o Lucas. Só que tinha 3 Lucas lá, onde eu congregava. E ninguém foi. Aí ele disse, não, é o Lucas Darouti, vem tu e a tua namorada. Aí a gente foi lá na frente, oraram por nós. Aí eu participei da ceia como um cooperador da obra, né? Como auxiliar. Na hora tu já lembrou do Gideões? Lembrei tudo, né? Bah. Lembrei daquilo que Deus tinha falado. Te dei um cajado. Por isso que quando eu já falei, eu gosto de aconselhar na sala 7, aqui da igreja. Porque o quadro é aquele quadro que representa a minha história. É legal. um cajado e uma ovelha. Te leva naquele lugar, né? Então eu sempre Te olho leva para ali e eu me lembro que eu tenho que Uhum. estar com o meu coração ali. Que legal. Que eu não tenho um outro Uau. propósito. O meu propósito é apacentar, né? Então, daí a partir dali, Deus foi confirmando, né? Fui a pastor e tô hoje aí. Então, eu sempre gostei de estar com pessoas, sempre gostei de ajudar pessoas. Eu vi alguém que estava com problema, se eu não pudesse ajudar a resolver, mas eu pelo menos estava ali do lado da pessoa. Então, isso aí já era, né? Algo que Deus estava trabalhando dentro de mim. E agora, né, fez um ano que a gente está integrado mesmo, né?
Porque antes eu era pastor voluntário, né? Onde eu congregava. Eu nunca quis ser integrado, sempre fugi. Né? O Tiago sabe, né? Da onde a gente veio, né? O sistema às vezes é meio bruto, né? Então eu nunca quis ser integrado. Disse, não, prefiro ser voluntário, eu vou ajudar. E sempre corri, né? Tive várias oportunidades de integração, mas não quis. Aí só que de um tempo para cá Deus foi apertando, Deus foi falando e foi lembrando tudo. Até que eu disse, não, Senhor, então eis-me aqui, né? Então Ô, aí Deus Lucas, e que confirmou. interessante, né? Tu era pastor em uma outra comunidade de fé, em uma outra igreja, veio pra aba, sentou, É isso aí. vamos lá, perdeu o título, Sim. Isso. Sentou para ouvir, para para ouvir, aprender. para aprender, ficou um bom tempo sentado, e mesmo assim o Senhor foi lá e Sim. confirmou tudo de novo. Pessoas que eu não conhecia, né, Tiago? Poucas pessoas que a gente Isso. conhecia. É isso. Aí o Bruno foi conhecer numa mesa de café ali da casa de É Gerson. isso. Não conhecia, entendeu? Isso. Só que, é como eu digo, né? Deus nos deu uma missão, não um título, né? Porque o dia que eles tirarem os nossos títulos, a gente não faz mais nada. Mas quando a gente tem uma missão, a gente sempre vai fazer. Então eu não tenho dúvida do chamado pastoral. É o que eu amo fazer. Eu amo, né? Servir a igreja, servir os irmãos. Então isso para mim não tem coisa melhor. Então Deus sempre foi confirmando, né? Então desde os meus 17 anos eu já sabia que um dia eu ia ter que deixar tudo e me Largar os dedicar papéis. isso, os papéis. E sempre trabalhei com RH, né? Departamento pessoal, assinando. Mas chegou o dia, o ano passado, né? Em novembro, que Jesus foi ali, recolheu tudo e disse, não, agora é a tua hora de viver integral para mim. Então a gente tá aí se esforçando, né, para cumprir esse chamado. Que massa. Amém. Brunão, Então, conta pra nós a tua história aí. a história ela é longa, né? Cara, eu não tive, Estamos aí pra isso. eu não tive uma palavra de uma pessoa assim concreta, né? Aham. Na verdade, eu fui entendendo este lugar, né, na jornada, nesse lugar de servir. Por que servir? Porque a igreja que eu me converti ali, que eu congregava, era uma igreja batista, né? Era Batista de Contagem, a IBC. Essa igreja ela era muito missional. É uma igreja que os pastores eles eram muito mais para fora do que para dentro. Vocês devem conhecer que é o pastor Cirilo, né, do Santa Geração, Sim. pastor Júdice de Oliveira, inclusive ele, né, Teve aqui esse ano, né? esteve aqui esse ano. Então esses foram os pastores que eu caminhei, que iniciou a minha fé, assim, né, juntamente com esses homens. E são homens assim extremamente usados por Deus, né? Eu vim de uma geração, de uma época que houve um grande despertar em Belo Horizonte, né? Alguns arriscam dizer que foi um avivamento. Eu não sei, é difícil falar, né, se foi ou não, mas que foi um grande despertar, foi. Muitos jovens convertendo. E eu vim nessa leva, isso em 2003 para 2004, né? Quando estourou ali o Santa Geração, tudo isso. E o que acontece? Eu fui para a igreja e comecei a servir. Porque, como o Lucas falou, eu acho que é um perfil, né, nosso, que é esse lugar de estar com as pessoas. É muito bom, eu gosto disso. Isso para mim não é cansativo, né? Conversar, ouvir. Então isso para mim, eu arrumei foi briga aqui com os boas-vindas aqui, né, da igreja, que eles queriam me expulsar da igreja porque eles falavam que eu era o último a sair, que eu tava pior do que o pastor Telmo. Tu vai brigar com os boa-vindos, o Lucas é com os Atalaia. Os Atalaia. Fazendo fila. Que ele para todo mundo, né? Mas eles reclamaram porque eu fico até tarde na igreja, mas porque é prazeroso para mim, não é cansativo isso, estar com as pessoas, né, Lucas? Eu acho que é um perfil que é semelhante, né? Eu acho que há uma semelhança, assim. E na caminhada, fui servindo a igreja, comecei como atalaia, né? Fui servindo. Depois foi o boas-vindas da igreja e foi indo. Aí eu fui para essa área da missões urbanas, né? Que é evangelismo de rua. E ali fui servindo, virando noites, né? Portas de boates, nas praças. Eu não sei se aqui tem isso, lá em Minas tem muito isso. Nas praças, aqueles metaleiros se reúnem para tomar vinho a noite toda, fica ali, aquelas rodas. E a gente ia lá pregar para esses caras, né?
Quantas vezes chegava em casa 5, 6 horas da manhã fazendo isso. Então, na caminhada, no servir, eu fui entendendo esse chamado. Hoje eu gosto de falar sobre o servir, que eu acho muito importante, né? Quando eu vou aconselhar alguém, e ela, poxa, eu não sei o que fazer, né? Com o que eu posso ser útil, né? O que Deus está falando comigo. A primeira coisa que eu falo, serve, né? Porque ali a gente vai entendendo, né? O que o Senhor nos chamou para fazer. Então, este lugar é o melhor lugar que nós podemos estar, é no servir, né? Então, foi nesse lugar que eu fui aprendendo, entendendo. Aí, é lógico, aí vem umas palavras confirmando, né? Alguns irmãos se levantando, poxa, você tem um perfil pastoral, né? Já pensou sobre isso? E eu fugia, né? Por quê? Porque eu achava que dentro dos ministérios, né? Dos 5 ministérios, eu achava que o pastor era... Olha a minha cabeça. Eu achava que o pastor era o mais chato. Olha só. Falou, o pastor é chato, né? Que isso, cara? Não, pode ser profeta, né? Porque o profeta era legal, né? As profetadas, todo mundo. Eu achava muito, muito divertido Muito aquilo. simples. Não, eu falava assim, o profeta, poxa, que negócio, né? Lá em Minas tinha muito negócio do apóstolo. Aham. Poxa, dava, sabe, aquela ênfase assim. E o pastor era o pastor. Pastor. Era o pastor, né? Não era aquela coisa. Então, mas era o meu olhar que estava totalmente errado, né? E eles falavam comigo, poxa, você tem esse perfil pastoral, né? Eu sou uma pessoa, eu gosto de brincar, né? Eu gosto de ser leve, mas eu também sou sereno, né? Eu sou mais tranquilo, então eu gosto de ouvir também as pessoas, né? Gosto de ouvi-las, de dar atenção, e eu comecei a entender isso. E no passar do tempo eu fui fugindo, fugindo, até o momento que houve uma situação, né? Eu era de outra congregação e eu estava numa conferência, né? E ali eu tive uma palavra confirmando mesmo que, que eu teria esse coração pastoral mesmo, que esse era aquilo que Deus estava me confiando, né? Me dando essa graça para poder andar por esses caminhos, né? Uhum. Então foi aonde eu comecei a me abrir mais, comecei a olhar com bons olhos, né? Então eu comecei a ter uma outra ótica em relação ao pastoreio, que para mim hoje é fundamental, né? Principalmente na congregação, né? O pastoreio é fundamental e Deus está me dando graça, sabe? Tô aprendendo, é, fui convidado, vai fazer agora 6 meses, né, para estar exercendo é, de uma forma integral, né, o pastoreio de uma forma integral. Então isso para mim está sendo uma escola. Por mais que eu servia, né, em outras congregações, já tem um tempo assim de caminhada, mas esses dias mesmo eu falei com o pastor Telmo, né, falei, Telmo, eu achei que eu tinha visto de tudo, né? Mas em 6 meses que eu tô aqui, eu tô vendo assim, eu falei, eu tô vendo cada coisa, eu falei, não, eu tô. Então, É assim, desafiador, né? é desafiador. Mas ao mesmo tempo, é uma honra poder, né, servir ao Senhor, né? É uma graça. Deus, assim, nos deu uma oportunidade, sabe? É De um poder privilégio. servir. É um privilégio. É, sabendo, né, que eu vi lendo um livro, na verdade, e o escritor ele falou assim que Deus não deu uma missão para a igreja, né? Ele deu uma igreja para a sua missão. A missão é dele, né? A missão é dele. Então é ele que nos colocou nesta missão. Olha que privilégio. Fazer parte da missão de Deus, cara. É uma honra. Então hoje para mim está sendo assim, né? Só consolidou aquilo que estava sendo gerado no meu coração depois do convite ali do presbitério, do pastor Telmo. Eu entendi, falei, então agora já tinha essas conversas com a minha esposa, né? Se um dia isso acontecesse, então a gente estava meio assim, parece que o Senhor estava preparando os nossos corações, né? Então quando chegou assim esse convite, eu vi que foi uma confirmação, que realmente acho que, acho não, tenho certeza, né? Que o Senhor tá me chamando para poder servir, né, nessa área que é a pastoral. Isso Que aí. benção.
A obra de Deus é trabalhosa, mas é gloriosa. É verdade. Lá vem As frases, as frases de efeito, né? frases de para-choque de caminhão. O problema é que eu já tô pegando essas frases, eu tô ficando igual ele. Eu fico lá em casa lá. Tá maravilha. Que É isso massa. aí. E hoje vocês são integrados na igreja, Isso. né? Como é que funciona hoje essa questão diária, né? A rotina de vocês? Tem ministérios. Eu já sei, mas eu tô fazendo a pergunta pra galera saber, né? É. Como é que funciona essas divisões? Tu fica com algum tipo de ministério, Lucas com outro? Exatamente. Como é que tá isso hoje, Lucas? Bruno? Quer falar? Então, né, o que acontece? Nós tem os ministérios, se eu não me engano, são 137 né, ministérios. Gente, 137 ministérios. 137 ministérios, olha só. Isso pro pastor Telmo, pastor Fabiano, o pastor Lucas, é uma demanda, né? Foi até onde eles estavam orando, né? Já faziam alguns meses para sentiram, eles entenderam de estar levantando mais um pastor para poder estar auxiliando. Então, nós o que nós fizemos? Pegamos os ministérios e dividimos, né? Até a hora que tem irmãos que vêm, mas eu queria ter tempo com o Telmo, com o pastor Telmo, que não sei o que. Eu falei, gente, isso é uma covardia. Uhum. Olha o tanto de coisa que tem. São 137 ministérios. Cada ministério tem não sei quantos voluntários, né? Então, cobrar isso do pastor, eu falo que é uma covardia, né? Porque é muita função, né? Muitas coisas para poder exercer. Mas a gente sentou, né? Nos reunimos, os 4, e ali nós dividimos os ministérios e para cuidar dos líderes, cuidar das pessoas, não só cuidar dos ministérios, né, mas também tá no meio da igreja, tá pastoreando os irmãos também, né. Uhum. Então, a princípio, né, É isso aí mesmo. o que você Essa contribui aí é a divisão, né? Para poder o quê? Servir melhor a igreja, né? para poder se Entendeu? Então como é que funciona? Hoje a parte mais de ministérios do social tá com o Bruninho. comigo? Né? É porque é a minha área de formação, área né? dele. Uhum. Eu sou formado, eu sou assistente social, então hoje eu consigo estar mais próximo do social, né? Uhum. E Legal. aí eu parte mais de capelania, visita, né? Ensino. Essas coisas, ensino, que é o que eu também gosto, né? Isso. Aí o pastor Telmo e Fabianinho também tem a divisão deles ali, né? Que é mais assim, também é bem administrativa, Administrativa. né? Administrativa, né? Questões, Isso. né? Então, e tem funcionado, né? Graças a Deus, né? Então, a gente dividiu para quê? Só para servir melhor os irmãos, né? Uhum. Então, A gente tá para somar, né? Para poder dividir o fardo mesmo, né? Para não ficar pesado, né? Uma igreja desse porte, né? Com hoje a quantidade de membros que tem, né? Então, querendo ou não, aumenta a igreja, aumenta a demanda. Uhum. Então, cada dia mais vai aumentando, mais demanda tem, É. né? Isso é verdade. E nós precisamos confiar que o Senhor está no controle, né, de todas as coisas e que Ele vai nos dar graça para poder, né, tá exercendo essa função aí, né, com os irmãos, contribuindo, Uhum. né? é isso aí. Show. Bem organizadinho, bem distribuído. Isso. Bem É. organizadinho. Isso também dá acesso pro líder, né? Vocês tratam direto com Isso, cada líder de ministério, né? Isso. Isso. Isso mesmo. Até, inclusive agora a gente teve uma Uma confraternização, né? O Raiz está debaixo do guarda-chuva da liderança do Lucas como pastor, né? A gente participou lá Tá em boas mãos. né? Vocês estão em ótimas mãos. Não, É verdade, a gente concordo. fez a integração, né? Dos Integração. ministérios, né? Também fazer os ministérios se conhecer, porque 130 e poucos ministérios, olha, tem que conhecer toda a liderança, Eu né? falei que o número exato é 137, mas eu Não, mas acredito que é isso por aí. aí, É por aí, tá? Entendeu? Então Uhum. a gente Daí pra precisa mais. integrar esses irmãos, né? Então, os que ficaram comigo, eu procuro o quê? Integrar eles, que daí um Isso. vai ajudando o outro, né? E vão trocando experiência e vão se ajudando, né? Uhum. Porque como a igreja ela é grande, às vezes é difícil, né? De saber quem é. Alcançar. Pelo menos o meu grupo, eles eu tenho alguém aqui que eu conheço, que eu posso confiar, que eu posso contar com oração, né? Então a gente faz
esse trabalho assim, de integração nos grupos, né? E graças a Deus tem Tem dado fluído, certo, né? né? E o que é interessante, né, Tiago, é que o pastor Telmo, ele não se move por pressão, Uhum. mas Uhum. por direção. Então é onde traz segurança, né? Então não dá o passar porque tá pressionado, tem que isso e aquilo. Não, vamos para a oração. Se Deus ele apontar, ele vai dar o suporte, né? Então, É. por isso que aqui o pastor Telmo sempre diz, ó, a igreja ela é orgânica. Em que sentido? Que não se move por pressão, e sim por uma direção. Que legal. Então isso é importante porque nos traz segurança, né? Porque até mesmo se formos agir pelas demandas, ai, não vai dar conta não, né? É muita, né? Vai É dar muita pane, coisa. né? No sistema, porque a demanda ela cresce cada vez mais, né? Mas isso que eu aprendo com o pastor Telma é que isso é obediência, né? Uhum. Não agir por causa das demandas, né? Por querer tapar buraco, mas agir segundo o que o Senhor tá direcionando, né? Verdade. Quantas coisas, quantas propostas recebemos, né? A igreja recebe, vamos abrir outras igrejas, vamos, né? Vamos abrir uma igreja maior, mas sempre no lugar de oração. Deus, é isso que o Senhor quer? Buscando o direcionamento dele, Buscando né? direcionamento. Importantíssimo. Isso é fundamental, sabe? E é isso, né? A gente precisa ter esse coração, né? De ouvir o Senhor e obedecer. Bacana demais. Bacana demais. Estão gostando? Não deixa aí de. Não esquece de compartilhar, comentar, curtir. Deixa o seu like aí pra galera. O Thiago já Manda. Comenta aí, depois manda umas perguntas aí no chat aí, depois eu mando pra eles. Se tiver alguma dúvida aí, eles entram lá, respondem também. Deixa esse episódio aí bem didático, bem dinâmico. Vou fazer uma pergunta pessoal pra cada um aqui agora. Quero ver essa Eita, resposta. ai. Começa. Vir. Vamos tomar água. Começa já. Toca-me com brasa do altar, Senhor, para responder. O que é ser um pastor para vocês? Eu acho que muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso. Boa pergunta, hein? Posso? Uhum. Para mim, o que é ser pastor? É aquele primeiro que aponta, né? Eu acredito que como Cristo apontou, né? O caminho, né? Todo momento Cristo ele apontava, né? É por aqui, né? Então, o maior pastor foi Cristo. Ele só não apontou como também ele abraçou, ele curou, né? Ele trouxe o reino dos céus, né, sobre essa terra. Então ele teve um coração voluntarioso, né? Então acho que o melhor espelho para nós é Cristo, né? Então o pastor para mim ele é isso, ele aponta, ele vem, tira os carrapichos, né? Procura trazer bons conselhos lúcidos, né? Segundo a luz da palavra, né? Eu tenho uma impressão que talvez as pessoas ela tenham uma compreensão do pastoreio meio equivocada, que o pastor ele não é para tapar buraco e apagar fogo, né? Porque geralmente as pessoas elas acham que não, na hora ali do incêndio, vamos chamar o pastor, né? O bombeiro, né? Mas eu tenho percebido assim que o pastoreio ele é tão importante, né? Que se a pessoa ela tem esse coração de ouvir, né? E não estou falando que nós estamos certos em tudo, não. Nós estamos sujeitos ao erro. E talvez tem conselhos que vai ser equivocados, vai errar, né? Porque nós dependemos da graça. Né? Quando o pastor Telmo ele me fez o convite, eu falei, pastor, a sensação que eu tenho é que eu não estou preparado. E parece que a gente nunca vai estar preparado para isso, né? Verdade. Não é? Parece que não vamos estar preparados. Mas é ele que vai dando graça, né? Então é aquele que aponta, é aquele que cuida, né? Aquele que orienta, traz uma palavra de sabedoria, né? O pastor ele tem que estar neste lugar de
de renúncia, de ser. Tem que ter um coração de servo, né? Uhum. Esse é o pastor, ele tem que estar pronto para isso, a servir, né? Em vez de ser servido, né? Geralmente a gente tem essa impressão, né? Ah, não, bom, a gente tem que ser servido. Não, pelo contrário. O pastor é aquele quem serve, né? Primeiro. Verdade. Que lava os pés, né? E é uma forma de né, que eu analiso essa questão do pastoreio. Benção. Muito bom, bem definido. Além de tudo isso que o Bruno falou, o pastor, para mim, ele é um mordomo. Isso. É um mordomo. Porque nós temos o sumo pastor, né? E nós, como pastores, somos ovelhas também Isso. desse grande aprisco, né? Porém, com uma responsabilidade a mais. A gente não pode deixar de ser ovelha, que nós temos também, né? E ser apacentados. Então, ele é um mordomo, é aquele que apacenta. Por quê? Porque o mordomo, ele não é o dono. Então, nós não somos donos das ovelhas, nós não somos donos da igreja. Nós somos ovelhas também desse aprisco, qual Cristo é o sumo pastor, mas o pastor ele coloca na condição de mordomo. É o que vai servir, é o que vai ouvir do sumo pastor a direção para as suas ovelhas. Né? Então, sempre nesse lugar de servo. O pastor é um servo. Né? Então, na questão da mordomia, seria isso. Né? Então, ele precisa cuidar daquilo que não é dele. Então, é uma responsabilidade maior. E sabendo também que é ovelha. Nunca a gente pode deixar, porque eu sou pastor, então eu não preciso ser cuidado, né? Uhum. Tanto que os 5 ministérios, né? Que tem um para pastores, apóstolos, mestres, né? Profetas. Para quê? Evangelista. Aperfeiçoamento dos santos. Então a gente não está fora. O pastor também é para aperfeiçoar santo. Mas a gente também está na condição de estar se santificando. Não tira de nós essa responsabilidade. Então, sempre eu vejo o pastor como esse mordomo, um servo, que ele não deixa de ser ovelha, mas também ele está num lugar que ele ouve do Senhor para poder apacentar esse rebanho que foi confiado a ele. Uhum. Né? Mas nunca se esquecendo, eu também sou ovelha. Então, Muito bom. Eu penso dessa maneira. Show. Porque até o momento, né, que a gente pensar o contrário, rapaz, Começou a decadência, né? aí começa o declínio, né? Achar que como é importante ter um lugar saudável, né? Ter um ambiente saudável, né? Porque por mais que nós exercemos este lugar de pastoreio, mas também nós somos pastoreados, né? Nós não podemos andar sozinhos. Uhum. Isso é um perigo, né? O que o Lucas falou é fundamental, porque eu já caminhei com pessoas que quis andar sozinhos, né? Independentes. E é só ladeira abaixo, né? Porque é um perigo. Então nós precisamos mesmo de ser cuidados, pastoreados. Nós somos ovelhas, né? Precisamos ter esse coração submisso, né? Uhum. Primeiro ao nosso Senhor, né? Primeiro a Ele, né? E os pastores que cuidam de nós também. Hoje nós temos, né, pastores que cuidam de nós, o pastor Telmo, o pastor Fabiano, né? Sempre nos orientando, nos direcionando, o pastor Lucas, né? Porque nessa jornada, caminhar sozinho é um perigo. Não dá. É Não verdade. dá. O isolamento ele não é bom, né? Eu já Ele- experimentei isso e deu muito ruim. É. Deu muito ruim. A mensagem do evangelho, a principal mensagem é comunhão, né? Isso. Ninguém comunga isolado. Tem que ter sempre alguém do lado, né? Agora uma aqui já indo pro final, mas ainda não acabou, fica aí. Queria que vocês contassem 2 experiências de cada. Uma engraçada, e vocês tiveram no pastoreio, e uma que emocionou ou impactou vocês de certa forma. Bah, essa história aqui, ela me fez ser mais crente, mudou a minha visão e tudo mais. Queimar a roupa, hein? Engraçada, A gente engraçada lembrar. vai ter, e também É impactante vai ter também. Pra mim, teve uma que foi bem assim, chocante. Para muitos pode ser simples, né? Mas quando eu e a minha esposa foi aconselhar um casal, né? Fomos aconselhar um casal
Na verdade, a esposa, ela tinha errado com o marido, né? Houve um adultério e tal. Uhum. E ela confessou primeiro para nós, não para o marido. Esse dia eu fiquei assim, falei, "Ih, rapaz, eu achei que já tinha passado por cada coisa, mas. Aham. Só que quando ela confessou para nós, beleza, ela confessou e o nosso conselho para ela, beleza, confessou, houve arrependimento, vai lá, agora confessa pro marido, né? Joga luz, né? Não anda na escuridão. Joga luz. Deus vai estar no controle. Nós vamos estar aqui para poder estar intercedendo por você e tal. Ela virou e falou assim: Não, não quero que vocês intercedam, eu quero que vocês sejam os intermediadores da conversa. Aí eu falei: Como assim? Falei, eu vou falar pra ele, mas eu tô com medo dele me bater, né? Aham. Então eu preciso de ter alguém ali pra poder Me ajudar. intermediar, ajudar a conversa. Aí eu falei, eita, na hora eu já liguei pro pastor Telmo. Eu liguei, falei, Telmo, olha só, tá acontecendo isso, tá acontecendo, né, aquilo e tal. Aí o Telmo veio, né, muito sereno, muito sábio, né, me aconselhou e falou, ó, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo. Cara, mas pensa num. Assim, ao mesmo tempo eu achei chocante, mas foi constrangedor, sabe? Porque eu comecei a chorar por causa do rapaz, quando ele ouviu a notícia. Eu comecei a chorar, literalmente. Eu chorei junto com ele. Aham. Porque é uma notícia ruim, né? É dolorosa, Imagina. né? Mas assim, houve arrependimento, né? A gente percebeu que a mulher tinha se arrependido verdadeiramente, né? Foi um deslize, foi um erro e, na verdade, foi uma meninice, né, da parte dela e ela reconheceu isso. Só que para ouvir é doloroso. Então, quando ela falou, ela não estava conseguindo falar, na hora que ela falou, a reação dele, cara. Para mim, ele ia bater nela mesmo, né? E eu estava ali para poder Uhum. segurar ele e tal. Mas ele olhou para ela de tal forma, mas com um olhar de dor. Sabe, um olhar assim, Decepção. de decepção. Thiago, não tem explicação, Thiago. Ele congelou. Ele olhou pra ela e ficou assim, ó. A lágrima começou a descer, mas ele não teve reação. E eu senti a dor dele. A Bruna olhou pra mim assim. A Bruna também ficou bem, né, se compadeceu. E eu senti a dor dele, assim, a frustração, decepção. Ele não esperava, né? Ninguém espera, na verdade, isso, né? E ali, naquela hora, eu falei assim, meu Deus, né? Me ajuda a lidar com isso, porque... Então isso para mim foi chocante, assim. Algo simples, talvez, para, né, Uhum. para vocês que já estão mais tempo no pastoreio de forma integral, mas para mim foi a primeira vez que eu tive essa situação de intermediar, né, uma confissão, né, e corria mesmo o risco dele agredir ela. Imagina, não sabe como E vai. essa era a preocupação dela, né? E ali eu peguei, ele não falou nada, ele ficou assim, e eu tive que tirar ele de perto. Aí eu tirei, levei para um lado, e a Bruninha ficou com a esposa, conversando ali. A esposa se acabou ali chorando, mas ao mesmo tempo ela fez assim, ó. Olha a importância do confessar, cara. Traz alívio pra alma. Ou ela fez assim, ó. Ela jogou pra fora, sabe? E graças a Deus, Deus deu graça e eles estão bem, estão juntos. Que Hoje, benção. inclusive, são pais de uma recém-nascido, né? Deus restaurou o coração, né? Como a Que pastora Vivi legal. fala, não é o casamento, Maravilhoso. restaurou o coração deles e o casamento tá mais sólido. Que benção. E isso foi, para mim, né? Ao mesmo tempo foi chocante, mas foi uma alegria de poder Participar dessa reconciliação. participar desse momento. Top. Essa aí é a tua triste. Essa me foi minha. Conta a sua que eu vou lembrar aqui de uma. Não. Eu vou lembrar de uma. No ministério a gente tem bastante coisa triste assim, né? Mas uma que me marcou mesmo foi recentemente um velório de um bebê de 6 meses que eu tive que fazer. Eu não sei Meu nem como. menino estava, acho que com uns 8 meses e eu fiquei, né, lembrando do meu filho. O bebê é a coisa mais linda assim, né? Naquele caixãozinho branco e
naquele dia ali o meu coração, ele doeu, né? Naquele dia não tive palavra, até depois falei pro pastor Telmo, disse, pastor, foi uma das experiências mais, assim, terríveis que eu tive. Fazer o sepultamento de um bebê de 6 meses de idade, né? Ele acabou se engasgando e veio a óbito. Então, ver a família assim destruída, né? Ver a família assim acabada, e tu não tem o que falar, né? Disse, pastor, a única coisa que eu fiz foi chorar junto. Chorar junto, que não tinha o que falar. Então, para mim, eu fiz também, não fiz um velório, mas eu participei desse velório de uma criança também de 21 dias, de uma amiga nossa, mas eu não fiz o velório, porque foi no crematório, então lá o pessoal que fez a cerimônia, né? Mas desse bebê de 6 meses eu tive que fazer, então para mim foi algo assim desafiador. Assim, foi, não tenho palavras assim para descrever aquele momento. Foi assim para mim um momento difícil mesmo. Lucas, eu sinceramente, ainda não fiz, né? Esse tipo de velório. Já fiz outros, mas eu preciso a graça do Senhor, porque É graça, é graça. para poder. É desafiante. Né? Eu só imagino, não sei como é que é, né? Mas imagino que deve ser. Não, e a dinâmica do pastorado, né? Uhum. Bom, vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Tu foi ali e fez o velório de uma criança de 6 meses. Por nada, tu teria uma visita para fazer depois de 1 hora de um parto com sucesso, Sim. de uma mãe agora alegre por estar com o filho no braço. Então, essa dinâmica de emoções que o pastor tem Isso, que. É isso que eu tô Assim, vivenciando. tu enterra de manhã, Isso, batiza à tarde e faz o casamento à noite. essa dinâmica para mim tá sendo assim, muito desafiador, novo, é né? desafiante. Desafiador e tudo muito novo. Porque teve uma semana que eu fiz 2 velórios e no final de semana teve um casamento. Aí eu falei, ao mesmo tempo que você tá chorando, você tá rindo, né? Você está rindo, você está... Então, assim, é um frenesi de emoções, né? E é engraçado que, né, voltando àquilo que o Lucas falou, como que a gente também, nós precisamos ser pastoreados, Se né? proteger, né? Porque a gente precisa guardar, olha só, porque, querendo ou não, nós estamos vivenciando tudo isso, presenciando tudo isso. Então, isso tá aqui dentro, vai sendo registrado, né? Então, por isso que é saudável estar neste lugar de pastoreio, de ser cuidado, né? Nós também. Ter o descanso, ter o descanso, o aconselhamento, aconselhamento. o momento da família, isso tudo, é né? importantíssimo. Verdade. Igual você ter um menino de 1 aninho. Sim. Eu tenho um filho de 1 aninho. Você Nossa, foi lá fazer o nossa, velório muito de um menino de difícil. 6 meses. Não, é difícil. Tá louco. Né? Difícil. Então, isso para nós tem sido, para mim, pelo menos, tem sido um desafio, assim, sabe? E a pergunta que não quer calar. Eita. Qual que é a Engraçado, pergunta? você não vai falar? Não, pode falar, engraçado. Eu tô Pai, tentando engraçado lembrar. tava na minha mente eu e tô agora- tentando lembrar Ó, aqui uma Espírito engraçada. Santo tirou. Vazou, rapaz. Se era boa. Eu tava rindo internamente e agora eu esqueci. Uma Ficando engraçada, velho, vai sério? Eu tô esquecendo. tentando lembrar, cara, uma engraçada. Eu vi que já tava rindo aí. Eu tô- Né? Aí depois eu fiquei focado no Esqueceu? que tava falando e esqueci. É? É, Não, eu também. vai ficando velho, a gente tá. vai esquecendo. Mas se eu lembrar, eu Deixa eu pra- gravo. Vamos conversando aqui que vai surgir aqui. Mas essa seria pra encerrar. Já foi o tempo, já. Não, já foi quase passou uma o hora. tempo, Já. é? Loucura. Rapaz, Já foi. mas é isso, né? Eu. Não lembrou, não, né? Eu lembrei. Lembrou, fala. lembrou. Lembra a sua. Eu orando ali pelo irmão aceitando Jesus. Fala do... Essa foi engraçada, essa é de verdade. Estávamos, né, Tava tendo café com o pastor. o pastor. Café com o Essa pastor. vale pra mim e pra ele, tá? É o café com o pastor. Pô, tudo fluindo, né? O pastor Telmo, ele dando a dinâmica ali, trazendo, né, trazendo a clareza ali do que é a Abba Pai, tal, explicando. E teve, numa fala do pastor Telmo, teve um irmão que, né, na verdade estava visitando a igreja e levantou a mão e falou assim: ô pastor, eu poderia voltar para os caminhos do Senhor? Porque o assunto era sobre isso, né? Que o Telmo tava falando na hora. Sobre arrependimento, tal. E ele falou assim, mas pastor, eu faz muito tempo que eu estou longe dos caminhos
né? Me desviei e tal. E eu queria voltar. Aí o pastor falou, não, que benção. Pegou até o pastor Telmo de surpresa, né? Porque ele falou assim, não, benção, é isso aí mesmo, irmão. Ele falou assim, não, mas eu queria hoje. Ah, o Telmo, é hoje? Então vamos, bora, vamos, né? Vamos orar. Vamos orar, então. É hoje mesmo, vamos lá. Já chamou ele. Aí chamou ele lá na frente de todo mundo. Tinha mais de 300 pessoas, Aham. né? Ali no café. E o Lucas, tava eu, o Lucas, a Tami, e ele tava com o filhinho dele, né? Ali, pra não fazer Aí o arroz. filhinho dele, né? A Tami tava ali dando uma descansada. Eu sei como é que eu também tô na mesma estação dele. Vai revezando, né? Sim, Uma hora sim. é a esposa, outra hora é o marido. Então era a hora dele. E a Aham. Tami do meu lado aqui. E ele tá lá brincando com o Benício, e vai pra cá e brinca pra lá e tá lá. E o pastor aqui falando e tal. Aí de repente o pastor falou assim: Ô pastor Lucas, Fica orando. vem cá, faz um favor. Aí o Lucas, hã? O quê? Tipo assim, Não tava entendendo. mais perdido do que tudo, né? Aham. Aí ele falou assim: não, faz favor, vamos orar pelo irmão aqui. Tal. Aí o Lucas tá assim, segura aqui, então. Pegou o Benício, já jogou lá. Segura aqui, então. Já foi correndo, né? Aí ele começou a oração dele. Mas tu não sabia que era pra voltar pro juiz? Não, Não era não, cara. Ele não sabia que o irmão tava voltando pros caminhos. E ele começou, Senhor, nosso Deus, Tu achou que era doença? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este momento. Pai, eu quero te agradecer porque essa igreja é uma bênção. Despedida. Essa igreja é maravilhosa, Senhor. Aham. E, Senhor, essa igreja ela é tão unida, porque aqui ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. E o rapaz, sem brincadeira, ele tá olhando assim, tá assim. Eu só queria voltar pros caminhos. É, o cara assim, tu vai orar pra escrever meu nome no livro da vida ou tá difícil? Ou não? Eu tem, só cara. queria voltar pros caminhos, Senhor. E aquilo ali, o Theo tá assim com o olho. É, vou Aonde ver. ele vai chegar com essa oração, né? Aquilo. A Tami começou a rir. Não, é a esposa dele. Fiquei assustado. Cara, Cara, o que eu fiz? Eu não sabia. Aí depois, Cuidado aí ele da orou. criança. Falou, ninguém larga a mão de ninguém. Agora pegou, né? Nós temos aqui um jargão aqui que é ninguém solta a mão de ninguém, né? E orando ele foi nessa linha. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. E amém. Aí, pum, acabou. Aí ele veio, mas ele veio assim. Aí ele tá assim. Desconfiado, né? Aí ele veio assim. Era pra orar pra quê mesmo? Não sabia. Essa foi boa. Aí ele falou Essa foi assim, boa. era pra orar pra quem mesmo? Ela falou assim, meu irmão, que o Theo doideira, não velho. E o fez- Theo depois virou pra ele e falou assim, ô, ninguém larga a mão de ninguém. Ele depois só mandou um áudiozinho. Pô, que oração é essa? Ninguém larga a mão de ninguém. Ele te mandou o áudio? Mas ele falou que te zoar. Ele falou assim, ó, foi. ninguém larga a mão de ninguém. Ai, meu Deus do céu. essa Mas- foi boa. Marco, você tem que prestar atenção. Mas estava cuidando do filho naquele momento. Não, mas tinha um, né, era plausível, né? É, só pra rir. Mas foi muito engraçado. Beleza aí. Gente, considerações finais de cada um. Se vocês querem mandar uma mensagem aí pra quem tá ouvindo ou assistindo esse RCast, fiquem à vontade. Só A gente vai estar agradecer, né? encerrando aí. Agradecer ao Thiago, né, Verdade. por esse momento, né? Sempre é bom, né? A gente sempre aprende um com o outro, a gente, né, traz de uma maneira leve, né, aquilo que Deus quer da gente, né, e tem pra gente. E você também que está ouvindo, se tem uma chamada de Deus, não fique sentado, né? Vá atrás, faça, Amém. né? Se envolva, né? Foi falado aqui 130 e poucos ministérios, né? Uhum. Então você está em casa aí e está enterrando seu talento. Não faça isso, né? Verdade. Coloque seu ombro debaixo da cruz e nos ajude, né? Deus tem algo para realizar na sua vida, para alcançar outras pessoas. Então, não largue a mão de ninguém. Também quero agradecer, né? É a primeira vez que eu estou participando. Estou me sentindo até num podcast do só professores aqui. E eu aqui, um mero mortal aqui no meio, Meu Deus. no meio dos professores aqui. Mas é dizer que é um privilégio, né? Eu tenho falado isso com a minha esposa. Como é bom, assim, as conexões que Deus faz, né? As mesas que Ele nos coloca, né? Verdade. Então, Ele tem me colocado em mesas que tá me fazendo crescer, né? Aprender bastante. Eu tenho aprendido muito com você, Thiago, com você, Lucas, né? Obrigado pelo coração de vocês. E falar que, ontem eu quero falar algo que
que eu compartilhei ontem no nosso Abaon, né? Eu cuido de umas regiões do Abaon e eu falei um pouco sobre de tudo que se deva guardar, né? Guarde bem o teu coração, né? Então, assim, que nós possamos guardar os nossos corações nele, né? Verdade. Porque o coração nós não estamos falando do órgão, né? Do órgão físico, mas é o centro do nosso ser, né? As nossas emoções, sentimentos, né? Decisões. Então, que os nossos corações nesses dias, e principalmente agora nós estamos a maioria entrando de férias, né? Então eu falei com eles que Cristo não entra de férias, né? Jesus, que nós possamos ter o coração guardado nele, né? Verdade. Então eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, de tudo que se deva guardar, guarde bem, né? Amém. O coração. Amém. Obrigado, Amém. Pastor Lucas, Eu Pastor agradeço. Bruno. Obrigado. Uma honra Deus. tê-los aqui no Rcast. Amém. E você que ficou até o final, obrigado aí pela audiência, pelo carinho, pelo cuidado que vocês têm, pelo zelo e amor com a Escola Raízes. Não se esqueça aí de comentar, curtir, compartilhar e até o próximo Rcast. Valeu, um abraço e um beijo no seu coração. Valeu! Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.